A chuva batia forte contra a janela do consultório médico. Min-seok segurava os exames com as mãos trêmulas, seus olhos percorrendo aquelas palavras que pareciam escritas em um idioma desconhecido. O médico à sua frente ajustou os óculos. O silêncio pesado entre eles dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. 6 meses. Era tudo o que restava. Aos 28 anos, quando a vida deveria estar apenas começando, Min-seok recebia uma sentença de morte. Linfoma em estágio avançado. As palavras ecoavam em sua mente como sinos fúnebres. Ele saiu do hospital cambaleando, o mundo ao seu redor parecia girar em câmera lenta. As pessoas passavam apressadas pela rua, rindo, conversando ao telefone, reclamando do trânsito. Coisas tão banais, tão comuns, coisas que ele nunca mais faria. Naquela noite, trancado em seu apartamento, Min-seok chorou como não chorava desde criança. Socou as paredes, gritou contra o universo, contra a injustiça de tudo aquilo. Por que ele? Por que agora? Tinha tantos planos, tantos sonhos ainda não realizados. Queria construir uma carreira, conhecer o mundo, se apaixonar de verdade, formar uma família. Mas o destino tinha outros planos. Os dias seguintes foram um borrão de negação e desespero. Min-seok não conseguia comer, não conseguia dormir. Olhava para o espelho e via um estranho olhando de volta. Um homem condenado, um homem sem futuro. Foi sua mãe quem mudou tudo. Quando finalmente reuniu coragem para contar a ela, esperava lágrimas, esperava desespero. E houve lágrimas, sim. Sua mãe chorou como nunca tinha visto. Mas depois ela segurou suas mãos com uma força que ele não sabia que ela possuía e disse algo que ficaria gravado em seu coração para sempre. Não importa quanto tempo você tem, meu filho, importa o que você faz com esse tempo. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Min-seok tomou uma decisão. Se tinha apenas 6 meses, não iria desperdiçá-los em autocomiseração. Iria viver. Iria realmente viver, mas não por si mesmo. Pegou um caderno velho e começou a escrever. Fez uma lista de todas as pessoas importantes em sua vida. Sua mãe, que tinha sacrificado tudo para criá-lo sozinha depois que seu pai os abandonou. Seu melhor amigo, Ji-hoon, que sempre esteve ao seu lado desde o ensino médio. Sua vizinha idosa, Sra. Park, que o alimentava com bolinhos caseiros toda semana. Seu chefe no café onde trabalhava, que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. E ao lado de cada nome escreveu um sonho. Um sonho que eles tinham compartilhado com ele algum dia em alguma conversa casual. Sonhos pequenos que eles tinham deixado de lado, arquivados no fundo da gaveta da vida. Sua mãe sempre quis conhecer o mar. Morou a vida inteira em Seul, trabalhando 16 horas por dia em uma lavanderia, e nunca teve tempo ou dinheiro para viajar. Min-seok sabia que ela guardava uma foto amarelada da praia de Busan, recortada de uma revista antiga. Ji-hoon sonhava em abrir um pequeno restaurante, mas tinha desistido do sonho para trabalhar em um escritório corporativo que odiava, sufocado por dívidas e responsabilidades. A Sra. Park mencionou uma vez, com os olhos brilhando, que gostaria de ver os cerejeiras em flor uma última vez antes de morrer, como costumava fazer com seu falecido marido. E assim, Min-seok começou sua missão. Usou todas as suas economias, vendeu tudo o que tinha de valor. Cada dia se tornava uma corrida contra o relógio, mas também uma celebração. Acordava com propósito, dormia com o coração cheio. Levou sua mãe para Busan em uma manhã de terça-feira. Alugou um pequeno chalé de frente para o mar. Lembra-se perfeitamente do momento em que ela pisou na areia pela primeira vez. Suas mãos voaram para o rosto, cobrindo a boca, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela correu para a água como uma criança, rindo e chorando ao mesmo tempo.
Ficaram lá por 3 dias, e em cada um deles, Minseok fotografou sua mãe sorrindo de um jeito que nunca tinha visto antes. Na última noite, sentados na varanda observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e roxo, ela se virou para ele. Minseok, você está diferente. Há algo que não está me contando? Ele quase contou. Quase deixou as palavras escaparem, mas engoliu o nó na garganta e apenas sorriu. Estou bem, mãe. Apenas aprendi a valorizar os momentos. Ela o abraçou forte e ele memorizou aquele abraço, guardou-o como um tesouro precioso em seu coração. Com Ji-hoon foi diferente. Seu amigo era orgulhoso, jamais aceitaria caridade. Então Minseok teve que ser criativo. Inventou uma história sobre uma competição de culinária amadora, conveniente Ji-hoon a participar. Nas semanas seguintes, o arrastou para aulas de culinária, para mercados, para restaurantes. Viu o brilho retornar aos olhos do amigo, aquela paixão que tinha sido enterrada sob pilhas de planilhas e relatórios corporativos. E então, usando contatos e todo o seu poder de persuasão, Minseok conseguiu um espaço pequeno, uma cozinha comercial que um conhecido estava alugando. Apresentou a Ji-hoon como um presente surpresa da tal competição. Não posso aceitar isso, cara. É demais, disse Ji-hoon, mas suas mãos tremiam de emoção enquanto tocava os equipamentos novos. Você pode e vai aceitar. E quando seu restaurante for famoso, você me paga com comida grátis para sempre. Eles riram, e Minseok guardou aquele riso também. Mas foi com a Sra. Park que algo inesperado aconteceu. Quando foi buscá-la naquela manhã de primavera para levá-la ao Parque dos Cerejeiras, encontrou a porta do apartamento dela entreaberta. Ao entrar, viu-a caída no chão, inconsciente. O hospital, a ambulância, as horas intermináveis na sala de espera. Quando finalmente permitiram que ele a visitasse, a Sra. Park estava pálida, mas consciente. Você salvou minha vida, querido. Ela sussurrou, sua mão enrugada apertando a dele. E você salvou a minha tantas vezes, ele respondeu, a voz embargada. Foi ali, naquele quarto de hospital, que Minseok conheceu Yuna. Ela era neta da Sra. Park. Tinha vindo voando de outra cidade assim que soube do estado da avó. Alta, com cabelos longos amarrados em um rabo de cavalo apressado, olhos vermelhos de chorar. Mas quando sorriu para agradecer a Minseok por ter salvado a vida da avó, foi como se o sol tivesse nascido dentro daquele quarto frio de hospital. Você é o vizinho que ela sempre menciona, disse Yuna, apertando sua mão com gratidão. O rapaz que traz flores e bolinhos. Minseok sorriu, sem jeito. É ela quem traz bolinhos para mim. Nos dias que seguiram, enquanto a Sra. Park se recuperava, Minseok e Yuna passaram muito tempo juntos. Ela tinha uma risada contagiante, uma maneira de ver o mundo que o fazia esquecer, mesmo que por breves momentos, do relógio que corria contra ele. Descobriu que Yuna trabalhava como professora em uma cidade litorânea, que adorava livros antigos e café forte, que tinha medo de altura, mas sonhava em ver o mundo de um balão de ar quente. E ela descobriu coisas sobre ele também. Sua paixão por fotografia, sua coleção de discos de vinil, o fato de que ele fazia trabalho voluntário em um abrigo de animais todo sábado. O que ela não sabia era sobre a doença, sobre o tempo que escorria entre os dedos como areia. Quando a Sra. Park teve alta, Minseok finalmente realizou o plano original. Levou ela e Yuna ao Parque dos Cerejeiras. As pétalas caíam como neve rosa ao redor deles, criando um tapete etéreo no chão. A Sra. Park chorou de felicidade, lembrando do marido, relembrando tempos melhores. E ali, sob aquelas árvores centenárias, com pétalas de cerejeira pousando delicadamente em seu cabelo, Minseok se apaixonou por Yuna. Não foi algo gradual. Foi instantâneo e devastador, como um raio que atinge uma árvore, incendiando-a por dentro. Nos dias que seguiram, eles começaram a se encontrar. Cafés discretos,
caminhadas ao entardecer, conversas que se estendiam pela madrugada. Yuna contava sobre seus alunos, sobre os livros que estava lendo. Min Seok fotografava momentos, capturando a luz nos olhos dela, o jeito como ela mordia o lábio quando estava pensativa. Foi a melhor e a pior época de sua vida, porque a cada dia que passava, ele se apaixonava mais. E a cada dia que passava, seu corpo ficava mais fraco. As dores começaram, sutis no início, depois impossíveis de ignorar. Os remédios ajudavam, mas deixavam sua mente nebulosa. Ele começou a perder peso, a precisar de mais descanso. Yuna percebeu. Você está bem? Você parece cansado. Estou bem, apenas trabalhando demais. Mentiras, tantas mentiras. Foi Ji-hoon quem o confrontou primeiro. Uma noite, depois de fechar o restaurante que agora começava a ganhar vida, ele se sentou ao lado de Min Seok. Vou te fazer uma pergunta, e quero a verdade. Você está doente, não está? Min Seok não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Por que não me contou? Por que tudo isso? O restaurante, as viagens... Porque eu queria deixar algo bom para trás. Queria que as pessoas que amo tivessem uma chance de ser felizes. E você, cara? E a sua chance? Min Seok sorriu, uma tristeza profunda em seus olhos. Minha chance é essa, ver vocês felizes. Isso me faz feliz. Ji-hoon chorou. Esse homem forte, esse amigo de anos, chorou como uma criança, e Min Seok chorou com ele. Precisa contar para ela, disse Ji-hoon depois, se referindo a Yuna. Ela merece saber. Não posso. Se eu contar, tudo muda. Ela vai ficar por pena, não por amor. Não quero que ela me veja como um doente. Quero que ela me lembre vivo. Mas quanto tempo você ainda tem? Semanas. Talvez um mês. O peso daquela revelação pairou entre eles como um fantasma. Min Seok sabia que Ji-hoon estava certo. Yuna merecia saber. Mas como você conta para alguém que está começando a amar que você vai desaparecer? Como você permite que alguém se apegue quando sabe que vai partir? A decisão foi tirada de suas mãos. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Han River, Min Seok desmaiou. Simplesmente caiu, o mundo girando, as pernas cedendo. Acordou no hospital com Yuna ao seu lado, seu rosto manchado de lágrimas e rímel borrado. Os médicos me contaram tudo, ela disse, sua voz tremendo. Como você pôde não me contar? Como você pôde mentir para mim? Eu queria proteger você. Proteger. Você me deixou me apaixonar por você sabendo que ia me deixar. Você me deixou criar planos, sonhar com um futuro e tudo era mentira. Sua voz quebrou e ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Min Seok sentiu seu coração se despedaçar. Tinha tentado tanto protegê-la da dor e acabou causando exatamente o que temia. Yuna, Não diga nada. Eu preciso de tempo. Ela saiu do quarto e Min Seok a viu partir, sabendo que talvez nunca mais a visse novamente. A dor no peito não tinha nada a ver com a doença. Era algo muito pior. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Min Seok foi transferido para cuidados paliativos. Sua mãe descobriu a verdade e seu mundo desabou. Ela não saía do lado dele, segurando sua mão, chorando baixinho quando achava que ele estava dormindo. Ji-hoon visitava todos os dias, trazendo comida do restaurante, contando histórias, tentando mantê-lo animado. Mas Yuna não aparecia. A cada dia, Min Seok olhava para a porta, esperando um perdão que talvez não merecesse. Foi a senhora Park quem finalmente lhe trouxe notícias. Ela entrou mancando, ainda se recuperando de sua própria provação, e se sentou ao lado da cama dele. Minha neta é teimosa, como eu, ela disse com um sorriso triste. Mas ela te ama, seu tolo. Está destruída. Não porque você está doente, mas porque não confiou nela com a verdade.
Eu só queria que ela fosse feliz. E você acha que ela será feliz sabendo que você morreu sem se despedir? Sem lhe dar a chance de dizer o que sente? As palavras da Sra. Park ecoaram em sua mente. Naquela noite, com as mãos trêmulas, Min-seok começou a escrever. Não apenas para Yuna, mas para todos. Cartas de despedida, palavras finais, seu último presente. Para sua mãe, escreveu sobre gratidão, sobre como ela tinha sido a melhor mãe do mundo, sobre como cada sacrifício dela tinha valido a pena. Para Ji-hoon, escreveu sobre amizade verdadeira, sobre como tinha orgulho do homem que ele tinha se tornado. Para a Sra. Park, agradeceu por cada bolinho, cada conversa, cada momento de carinho maternal. E para Yuna, escreveu sobre amor, sobre como tinha sido um covarde, sobre como lamentava cada segundo de mentira. Mas também escreveu sobre como aqueles meses com ela tinham sido os melhores de sua vida. Como o sorriso dela tinha iluminado seus dias mais escuros. Como, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo, só para poder conhecê-la. Escreveu: Não chore pela minha ausência, sorria pela história que vivemos, porque eu sorrio, Yuna. Mesmo agora, mesmo neste momento, eu sorrio porque você existiu na minha vida. Você foi meu último e maior presente. Selou a carta e a entregou para Ji-hoon. Entregue a ela quando eu partir, disse ele. Não antes. Mas Yuna não esperou. 3 dias depois, quando o sol estava se pondo e pintava o quarto de hospital de tons dourados, a porta se abriu. E lá estava ela. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto exausto. Mas ela estava ali. Ela caminhou até a cama em silêncio e se sentou. Por um longo momento, nenhum deles falou. Apenas se olharam, comunicando em um idioma que não precisava de palavras. Finalmente, Yuna segurou a mão dele. Estou brava com você, ela disse, sua voz baixa. Tão brava. Mas eu te amo. E não quero que você morra pensando que eu te odeio. Lágrimas escorreram pelo rosto de Min-seok. Eu sinto muito. Tanto. Eu sei. Eu sei que você estava tentando me proteger. Mas eu não queria proteção. Eu queria você. Todo você. Incluindo as partes difíceis, as partes dolorosas. Ela se inclinou e beijou sua testa suavemente. Então me dê isso agora. Me dê esses últimos dias. Todos eles. E ela ficou. Nos dias finais, Yuna não saiu do lado dele. Ela lia para ele, contava histórias, segurava sua mão. Às vezes apenas ficavam em silêncio, apreciando a presença um do outro. Sua mãe e Ji-hoon também estavam sempre presentes. Eles se revezavam, garantindo que Min-seok nunca ficasse sozinho. A Sra. Park vinha quando podia, trazendo flores frescas para alegrar o quarto. E naqueles últimos dias, Min-seok percebeu algo fundamental. Ele tinha passado tanto tempo tentando fazer os outros felizes, tentando deixar um legado, que quase perdeu o presente mais precioso de todos: estar presente, estar ali, completamente com as pessoas que amava. Em sua última manhã, quando o sol nascia através da janela do hospital, Min-seok estava cercado por todos que amava. Sua mãe segurava uma de suas mãos, Yuna a outra. Ji-hoon estava aos pés da cama, a Sra. Park na cadeira ao lado. Obrigado, ele sussurrou, sua voz fraca, mas clara. Por tudo, por me amarem, por me deixarem amar vocês. Sua mãe beijou sua testa, lágrimas caindo sobre seu rosto. Você sempre foi meu maior orgulho, meu filho. Ji-hoon tentou sorrir através das lágrimas. Vou nomear meu primeiro prato famoso em sua homenagem, cara. A Sra. Park acenou com a cabeça, suas mãos enrugadas em prece silenciosa. E Yuna? Yuna se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Eu vou viver por nós dois. Vou ver tudo o que você queria ver, fazer tudo o que sonhava fazer.
E em cada momento você estará comigo. Min Seok sorriu. Um sorriso real, cheio e completo. Isso me faz muito feliz. Ele sussurrou. Foram suas últimas palavras. Quando Min Seok fechou os olhos pela última vez, não foi com medo ou arrependimento. Foi com paz. Foi rodeado de amor. Foi completo. Nos meses que seguiram, aqueles que ele deixou para trás lutaram com a perda. Sua mãe guardou todas as fotos de sua viagem a Busan, olhando para elas sempre que sentia falta dele. Ji-hoon nomeou seu restaurante de Min Seok's Dream e pendurou uma foto deles na parede principal. A senhora Park colocou uma foto dele ao lado da foto do marido. 2 anjos guardiões sorrindo para ela. E Yuna guardou a carta. Lia-a em noites difíceis, quando a saudade apertava demais. E lentamente, ela começou a viver novamente. Não apesar da dor, mas através dela. Ela viajou, como prometeu. Foi a lugares que Min Seok tinha mencionado querer conhecer. Tirou fotos, escreveu cartas para ele em um diário, vivendo por ambos. E em cada pôr do sol, em cada momento bonito, ela sorria, porque ele tinha razão. O amor não morre com a pessoa. Ele continua, transformado, mas eterno. Cada sonho que ele realizou para os outros continuava vivo. Cada momento de bondade, cada gesto de amor, reverberava através das pessoas que ele tocou. 1 ano depois, em um dia de primavera com cerejeiras em flor, todos se reuniram. Sua mãe, Ji-hoon, a senhora Park e Yuna, no mesmo parque onde tinham sido tão felizes. Plantaram uma árvore em memória dele, uma cerejeira jovem, que cresceria e floresceria ano após ano. E enquanto cavavam a terra e plantavam a árvore, Yuna leu em voz alta partes da carta de Min Seok. Não chore pela minha ausência, sorria pela história que vivemos. Todos choraram, é claro. Como não chorariam? Mas também sorriram. Porque a história que viveram tinha sido linda, dolorosa, curta, mas inegavelmente linda. E naquele momento, sob as pétalas de cerejeira caindo como neve rosa, todos sentiram uma presença quente, como um abraço invisível. Min Seok estava ali, não em corpo, mas em espírito, no amor que compartilharam, nas memórias que criaram, nas vidas que ele mudou. Ele tinha vivido apenas 28 anos, mas tinha vivido completamente, tinha amado profundamente, tinha feito diferença. E no final, não é isso que todos nós queremos? Não é isso o verdadeiro significado de uma vida bem vivida? Não o tempo que temos, mas o amor que deixamos para trás. Yuna tocou a casca da jovem árvore, sentindo a vida pulsando através dela. Ela fechou os olhos e sussurrou para o vento. Obrigada por me ensinar a viver, Min Seok. Obrigada por me amar. Eu vou continuar sua história. Prometo. E o vento respondeu, carregando pétalas de cerejeira em um redemoinho delicado, como se dissesse: eu sei, e eu estou orgulhoso de você, porque no final o amor nunca termina, ele apenas se transforma. E a história de Min Seok, seu legado de bondade e amor incondicional, continuaria vivendo através de todos que ele tocou. Esta não era uma história sobre morte, era uma história sobre vida, sobre como viver completamente, amar profundamente e deixar o mundo um pouco melhor do que você encontrou. Era uma história sobre o último adeus que nunca foi realmente um adeus. Porque como você pode dizer adeus a alguém que vive para sempre em seu coração? Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias de drama, amor e superação. Aqui, cada história traz uma lição de vida e pode mudar o seu dia.